Economistas discordam sobre PEC que limita despesas públicas. Comissão que analisa casos de servidores que ganham acima do teto constitucional apresenta proposta esta semana. Especialistas debatem efeitos da MP que reforma o ensino médio na educação profissionalizante. E pesquisa mostra que adolescentes LGBT sofrem violência nas escolas brasileiras. Boa noite. Amanhã será a última sessão de discussão da proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos nos próximos 20 anos. Hoje houve sessão temática sobre o assunto no plenário do Senado. Especialistas divergem sobre se a PEC vai recuperar a economia. Para o professor e economista Luiz Gonzaga Beluso, a proposta que limita os gastos públicos à variação da inflação anual não vai trazer de volta a confiança nos investimentos e, portanto, não vai recuperar a economia. O funcionamento e a estrutura dessa economia, elas se fundam na capacidade de gasto, de investimento, consumo e do gasto público. Se não há gasto, não há renda. Já o professor do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Armando Castelar, que defende a medida, tem outra opinião. O país já gasta muito mais do que arrecada. Se continuar crescendo o gasto muito mais do que arrecada, vai gerar uma dívida, a dívida vai explodir e vai acabar uma situação semelhante ao que a gente vê hoje em estados como o Rio de Janeiro. Crítico da PEC, o professor Fernando Monteiro, da Universidade de São Paulo, defende alternativas à proposta, como o aumento dos impostos indiretos. De uma só tacada, uma proposta desse tipo poderia elevar a arrecadação, levando a uma redução do déficit primário mais rápida que a proposta pela PEC, poderia contribuir para a desinflação da economia, ajudando a política monetária a convergir para uma taxa de juros real menor, se fosse combinada uma redução de impostos indiretos, e poderia dar uma contribuição significativa para desmontar uma das estruturas mais importantes de reprodução de desigualdade no nosso país, ao reequilibrar um pouco o nosso sistema tributário. O secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda diz que a saída não é aumentar impostos e que a PEC não vai cortar gastos, mas controlar o aumento das despesas. O ajuste fiscal também é gradual. O ajuste fiscal não tem nenhum grande corte de despesa. Ao contrário, o governo vai controlar o crescimento da despesa ao longo de 10 anos. O crescimento da despesa será baseado na inflação do ano anterior. Como a inflação está em queda, significa, inclusive, que nos primeiros anos nós ainda teremos um pequeno crescimento do gasto público real. As medidas previstas na PEC 55 não podem e não devem ser vistas como uma camisa de força, mas como uma exigência que as contas públicas devem vestir para atingirmos uma disciplina fiscal, o equilíbrio das finanças do governo e a retomada do nosso desenvolvimento. Amanhã vai ser feita a última sessão de discussão antes da votação em primeiro turno, que está marcada para a próxima terça-feira. A expectativa é concluir a votação da PEC em segundo turno no dia 13 de dezembro. O Brasil terá novos embaixadores em países da Europa, Oriente Médio e no norte da África. O diplomata Luiz Antônio Balduino Carneiro vai para a Eslováquia, Márcia Maro da Silva para a Tunísia e Rodrigo de Azeredo Santos será o representante do Brasil no Irã. Os parlamentares da comissão que analisa casos de servidores nos 3 poderes que ganham acima do teto constitucional se reuniram novamente hoje. A relatora vai apresentar o texto base da proposta que reduz excessos salariais ainda esta semana. A senadora Cátia Abreu identificou 3 pontos onde ocorre o pagamento acima do teto constitucional: no auxílio alimentação, no auxílio moradia e na gratificação por exercício cumulativo, que é um pagamento extra para juízes que batem meta no número de julgamentos. Os 2 primeiros estão amparados por decisões do Judiciário. Já a gratificação foi instituída por lei em 2015. Nós estamos diante de algumas decisões que foram feitas, talvez de boa fé, mas indevidas. Então, qual é a conclusão que nós chegamos?
Nós já estamos com a indicação de todos esses pontos mais importantes, que nós estamos comentando desde o início do projeto, e agora nós estamos aguardando da ministra Carmen Lúcia a nossa reunião. A senadora disse que deve se reunir ainda esta semana com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, para definir o que deve entrar ou não no teto. O texto base deve ficar pronto até sexta-feira. Separado o que o Supremo for fazer, através do CNJ, através do seu próprio plenário, e também o Ministério Público Federal, através do Conselho Nacional do Ministério Público, que também referendou essas mesmas normas do CNJ, que aí nós vamos saber o que vai ficar a cargo do Senado. A senadora lembrou que já existe na Câmara um projeto de lei enviado pelo Executivo que corta pagamentos acima do teto. Ela sugeriu que essa matéria tenha urgência constitucional. Isso não anularia o andamento da comissão aqui no Senado, que continuaria o trabalho paralelamente. O presidente Renan também falou sobre o assunto. Ele se reuniu nesta terça-feira com governadores que vieram a Brasília pedir mais dinheiro da repatriação. Ele disse que está de acordo com o grupo, mas cobrou o compromisso com o ajuste fiscal. Isso inclui o fim dos supersalários. Nós tratamos da necessidade de acabar com os supersalários, que não tem sentido nenhum que nós façamos um controle de gasto público, inclusive dos estados, e eles continuem a conviver com supersalários acima de R$200 mil. Para a União Nacional dos Juízes Federais, as distorções que resultam em supersalários também se concentram na Justiça Estadual. E a solução seria mudar a lei orgânica da magistratura. O grande problema é que nós não temos uma lei de organização da magistratura nacional. Após 28 anos, o Brasil ainda carece de uma legislação dessa. Então, essas distorções foram sendo criadas por cada estado federativo. Por isso que é essencial que a gente uniformize todo o Poder Judiciário. Isso se dá necessariamente através da lei orgânica da magistratura nacional, que se encontra no Supremo Tribunal Federal. A comissão mista que analisa a reforma do ensino médio ouviu hoje educadores, secretários de educação de 2 estados e dirigentes de entidades do ensino superior. Uma escola em tempo integral, capaz de despertar o interesse dos alunos e em sintonia com a preparação para o mundo do trabalho. Nesses 3 objetivos, a reforma do ensino médio, prevista na medida provisória 746, não desperta polêmicas. Mas, para parlamentares, professores, reitores e secretários de educação, a proposta do governo precisa respeitar as desigualdades regionais e as características dos estados. O aumento da carga horária, como ele está previsto na MP, nos traz um grande debate sobre quantidade versus qualidade. Nós temos hoje um ensino médio que, de maneira geral, não é bom. Eu não vou dizer ruim, eu vou dizer ele não é bom. Existem ilhas de excelência na questão do ensino médio. Se nós aumentarmos a carga horária simplesmente sem levar em consideração o que precisa para aumentar ou melhorar a qualidade do ensino médio, nós estaremos simplesmente transformando 1.400 horas de uma coisa ruim numa coisa ainda pior. Com o ensino profissionalizante no centro do debate, os participantes da audiência criticaram o item que permite a profissionais de notório saber exercerem a função de professor, mesmo sem diploma. Eles também querem mais tempo antes da votação do relatório, prevista para o dia 30 de novembro. A questão do artigo, do que trata do chamado notório saber, todos os países têm experiências de profissionais que ministram aulas, né, no sistema profissional. No entanto, esses profissionais, é exigido desses profissionais que eles passem por um processo de qualificação, tem uma licenciatura, um período determinado, como, aliás, nós já temos na nossa legislação. O notório saber, a legislação é clara. A medida provisória fala apenas para as carreiras profissionais, quer dizer, na área da formação profissional.
como não existe no mercado profissionais com formação acadêmica nessas áreas, existe, obviamente, a necessidade de convocação do notório saber em casos específicos, desde que seja aprovado pelo Conselho Nacional de Educação. Pesquisa com adolescentes brasileiros gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros mostra que 73% sofrem bullying e 27% já apanharam na escola. Os números foram apresentados em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. A pesquisa foi feita de janeiro a março por organizações não governamentais em países da América Latina, como Argentina, Brasil, Peru, Colômbia e Uruguai. O objetivo? Detectar problemas sofridos pelos alunos LGBT. Os resultados podem ajudar os governos em políticas que melhorem o ambiente escolar, prevenindo, por exemplo, o suicídio juvenil. No Brasil, foram ouvidos 1.016 estudantes de 13 a 21 anos. 60% se sentem inseguros na escola. 48% ouvem comentários homofóbicos. 73% foram agredidos verbalmente e 27% foram agredidos fisicamente. 36% acham a escola ineficaz para evitar agressões. A pesquisa do Chile mostrou que 68% dos estudantes que sofrem na escola vão para casa, em casa contam seus pais que estão sofrendo na escola e os pais não fazem nada. E muitas vezes a gente sabe que não fazem nada porque tem uma normalização dessa violência e todos entendem como, você foi para a escola, te xingaram de viado, ok, isso é super normal. E essa normalidade é uma das coisas que a gente está tentando mudar, tanto do que está acontecendo na escola, mas também na cultura em geral. Que essa pesquisa chegue às mãos de todos os professores das escolas públicas desse país, inclusive da iniciativa privada, Tony. Que essa pesquisa chegue às mãos dos professores, que ela adentre o chão das escolas por esse país afora. A Comissão de Fiscalização e Controle realizou audiência pública para discutir a situação da empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, a Hemobras. Na reunião, foi apresentado o atual andamento da construção da obra na cidade de Goiânia, em Pernambuco, e a situação financeira da empresa. O presidente da Associação Brasileira de Hematologia e Terapia Celular acredita que para o projeto ser concluído, precisará de mudanças. A situação atual da Hemobras é uma situação difícil, uma complexidade muito grande e acho que o momento é de fazer um balanço, fazer uma avaliação de como está aquele projeto e quais as perspectivas de futuro. Da forma como estava vindo, na minha opinião, é inviável. Precisaria ser feito um novo planejamento e encontrar uma nova destinação para aquele investimento vultuoso que foi feito lá. O senador Ronaldo Caiado presidiu a audiência. Ele também acredita que o projeto precisa de um novo planejamento. O projeto da Hemobras, quando você discute a necessidade da fragmentação do plasma, como também nós temos aqui toda a tecnologia para produzirmos o atendimento a todos os hemofílicos, como também outros dependentes desse benefício, tem uma concordância de 100% da população brasileira. Mas quando você vê que o projeto ele é um projeto faraônico, é um projeto que realmente é um verdadeiro elefante branco em relação daquilo que seria a necessidade real. Enfim, aquela área foi colocada pelo Dr. Dimas, que é um especialista que para produzir, para fragmentar aquela quantidade de plasma, nós precisaríamos de uma área construída de 10 mil metros quadrados, não de 40 mil metros. No fim da reunião, o presidente da Hemobras garantiu aos senadores que não há risco de desabastecimento dos medicamentos que a empresa já fornece ao SUS. Eu acredito que foi uma audiência que possibilitou essa primeira interlocução com vários atores, tá certo? E que pode futuramente nos ajudar a definir novas estratégias para solucionar os problemas e concluir a etapa da obra da fábrica. E não vai faltar isso você pode ficar tranquilo, nenhum medicamento para ninguém. Isso é um compromisso. E a Hemobras trabalha efetivamente para que isso não aconteça. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.